Olá, eu sou o Dr. Edson. Este mês é o mês da campanha contra o câncer de próstata, Novembro Azul. E a Shinkai Ouro Saúde não deixaria de passar suas orientações por aqui para auxiliar você na prevenção e cuidados da sua saúde. Visite-nos aqui no site, que vamos deixar algumas orientações sobre o assunto. Não esqueça sempre de fazer uma consulta com o seu médico. E hoje vou estar falando aqui sobre prevenção contra o câncer de próstata e vou fazer a forma de perguntas, né? Por que fazer a prevenção? Porque o câncer de próstata é o segundo câncer mais frequente no homem e só fica atrás do câncer de pele. Porque aproximadamente 70 mil casos novos são diagnosticados todo ano no Brasil. Essa estatística é de 2018. Porque significa que 66,3 casos novos por cada 100 mil habitantes por ano são diagnosticados aqui no Brasil. Então, a cada 100 mil habitantes, 66 com certeza estão diagnosticados com câncer de próstata. E porque isso significa também que, infelizmente, é a segunda causa de morte por câncer no homem brasileiro. E uma outra pergunta, para que então a prevenção? É para buscar o diagnóstico de câncer agressivo, daquele câncer que vai causar problema na sua vida. É rastrear aquele que tem doença de alto risco, de risco de vir ter a doença mais grave. Também essa prevenção serve para confirmar que as medidas efetivas de rastreamento que temos feito demonstram que o câncer de próstata está realmente diminuindo pouco a pouco desde 2008, confirmando isso nos Estados Unidos. Para confirmar que a mortalidade de câncer de próstata específicos também está diminuindo desde 1991, e tudo isso por conta de diagnóstico precoce da doença e de tratamentos específicos e efetivos. E essa prevenção também é principalmente para orientar os homens de maior risco de câncer de próstata, óbvio. Uma outra pergunta, como fazer a prevenção? Primeiro, você deve passar por uma avaliação com um especialista, no caso o urologista, e fazer os exames de toque retal e o exame de sangue, que é a PSA, né? E a partir dessa então avaliação, fazer sempre o segmento anual ou semestral, conforme depender da orientação do seu médico. E esse segmento, sim, é fundamental para o diagnóstico precoce e da própria prevenção de uma doença mais grave, que é o câncer agressivo da próstata. E quando é que a gente deve começar a fazer essa prevenção? Olha, em suma, você deve iniciar o mais precoce possível quando se tem fatores de riscos, né? Conforme a Sociedade Brasileira de Urologia, as sociedades internacionais de urologia, geralmente a prevenção inicia aos 50 anos, mas é individualizado para, por exemplo, a raça negra e aqueles que têm antecedente de câncer de próstata ou de mama, iniciar essa prevenção ao redor dos 45 anos. Também, genericamente, a gente sabe que pacientes acima de 75 anos, cuja saúde dele não tem uma expectativa de vida além de 10 anos, a gente normalmente não fica fazendo rastreamento para esses pacientes, porque certamente ele não vai vir ter complicação na vida dele por conta de câncer de próstata, e sim pelas doenças básicas que está deixando ele com maior risco de morte. E qual que realmente é a importância do rastreamento? Detecção precoce de câncer de próstata naqueles que têm fatores de riscos, por exemplo, a cor, a idade, a genética, os hábitos, né? Vamos falar sobre então quais são os fatores de risco de câncer de próstata. Primeiro, é racial. A raça negra tem 2 vezes mais chance de ter câncer de próstata do que o caucasiano e o asiático.
O histórico familiar, então a genética é muito importante. Pai que teve câncer, filho tem 2 vezes risco de ter câncer. Irmão que teve câncer, o outro irmão tem risco 3 vezes e meia de ter câncer de próstata. Familiar de primeiro grau com menos de 65 anos tem 3 vezes chance de alguém da família ter câncer de próstata. Se 2 familiares teve câncer de próstata, os riscos aí vai para 5 vezes de contrair câncer de próstata. Familiar de segundo grau, a chance é de 1,68 vezes. A idade maior de 50 é um fator de risco. Os hábitos alimentares, como eu falei, principalmente os alimentos gordurosos, então que estão problema de colesterol, pode ser um fator de risco. Obesidade, aqueles com síndrome metabólica que você tem hipertensão, diabetes, dislipidemia, problema com colesterol, todos esses aí são fatores de risco. Também a exposição a tóxico, por exemplo, aminas aromáticas, arsênio, que é muito comum no agrotóxico, e derivados de petróleo, fuligem, né? Então a própria poluição, né, de quem vive em cidade muito poluída, esses riscos também existem e são fatores para predisposição de câncer de próstata. Quais são os sintomas do paciente com câncer de próstata? Olha, é uma doença silenciosa, ela praticamente não te causa nenhum sintoma. Os sintomas que vêm de dificuldade de urinar, jato fraco, urinando mais vezes à noite, são decorrentes da obstrução do canal uretral, né, do canal da urina, e geralmente está associado a um crescimento da próstata, uma próstata aumentada, uma próstata grande, e que esse volume da próstata não tem nada a ver com câncer de próstata. Pode até haver, mas nem sempre. Quais os outros exames que eu posso fazer além do PSA, né, que normalmente é o exame de eleição para o rastreamento? Bom, dependendo dos exames iniciais, né, o médico irá aprofundando nos exames mais sensíveis e mais específicos até o diagnóstico confirmado por uma biópsia da próstata e até para avaliar também a extensão da doença, que é chamado estadiamento. Esses exames rotineiros em toda consulta com o urologista é uma avaliação da saúde prostática como um todo, não só para câncer. Essa avaliação da saúde prostática inclui a avaliação do volume da próstata, da capacidade de você urinar, então de esvaziar completamente a bexiga, e aí inclui a prevenção contra o câncer. São realizados então numa consulta rotineira para a saúde prostática o toque retal, o ultrassom da bexiga e da próstata, avaliando a bexiga cheia, a bexiga vazia, avaliando o tamanho da próstata, e o exame do PSA, que é o antígeno prostático específico, que é o exame de eleição de rastreamento. Para cada item existe uma orientação específica, né? Se a próstata estiver grande, ou você não está urinando bem, ou você está com o exame do PSA alterado, todos esses existe uma conduta que o médico que está te acompanhando irá fazer. Se a cada visita ao urologista seus exames mantiverem, todos esses exames que eu acabei de citar, mantiverem dentro da normalidade ao longo dos anos, nada de medicamento você vai ser necessário utilizar. Porém, se alguns dos exames rotineiros mostrarem alterados, ainda o médico pode solicitar outros exames com a mesma importância do PSA e que ainda poderia tirar dúvida antes de uma biópsia. São eles, por exemplo, aquilo que vocês já ouviram em algumas reportagens na TV, falando de cachorros que identificam através da urina pacientes que têm câncer de próstata. De fato, existe uma proteína que você detecta na urina, após massagem prostática, você colhe o jato da urina e faz esse exame chamado PCA3, que faz o diagnóstico e é um exame também bem sensível. Um exame que está também muito falado na mídia é o índice de saúde prostática. É que na verdade eles, através desse exame que detecta precocemente a forma pró-PSA, ou seja, aquele exame que antecede ao PSA, ou todas as formas que tem dessa proteína no sangue, você consegue fazer uma mensuração em termos de porcentagem
de risco para você vir ter e investigar melhor para fazer outros exames mais profundos da próstata. Então, o índice de saúde prostática também é um desses exames que a gente hoje pode fazer para ajudar e até indicar ou não a biópsia de próstata. Esses exames são todos hoje aprovados pelo FDA americano, então são exames que tem, comercialmente existe, disponíveis, né? E quando serão pedidos exames por imagem, como muitas vezes perguntam, e o ultrassom, e o tomografia, o que mais, né? Esses exames, né, no caso do ultrassom, eles já são feitos, como disse, até numa rotina mesmo. Mas quando esses exames de rotina deixam dúvida, né, em relação ao câncer de próstata e requer uma confirmação diagnóstica, então a gente inicialmente pede, por exemplo, um PSA que está subindo, que vem alterando progressivamente, ou que ele veio alto e você fez um toque, não percebeu nada, mas você fica na dúvida, você pede a ressonância magnética multiparamétrica da próstata, porque ele vai mostrar a localização da lesão dentro da próstata, ou aonde está na próstata, se é grande, se é pequeno, até porque ele vai te ajudar no próximo exame, que sim, aí você detectando na ressonância uma lesão, você vai mandar biopsiar essa lesão. E essa biópsia é feita com a transretal, usando o ultrassom, ou às vezes usando até a junção, a fusão de ultrassom com a ressonância, para fazer um diagnóstico preciso, uma punção precisa para você pegar o fragmento da próstata. Às vezes essa ferida é tão pequenininha que às vezes você teria que fazer essa fusão de imagem para você conseguir fazer uma biópsia certeira da lesão, né? E a biópsia vai, além de te confirmar, é o único que confirma realmente a presença da doença, do câncer de próstata, assim como ela também vai te dar o grau de agressividade desse tumor, se ele é realmente necessário fazer todo um tratamento ou se o risco-benefício não compensa você fazer o tratamento. Você pode estar num caso de baixa agressividade, um câncer moroso, lento, que não vai te levar a uma doença fatal. Aí nesse caso você tem jeito de fazer uma outra orientação de tratamento. E que mais outros exames o urologista pode pedir após ter confirmado, por exemplo, o câncer de próstata, né? Isso tem praticamente a finalidade de estadiar até onde a doença chegou. Então são outros exames que o urologista vai pedir depois que confirma uma biópsia positiva para câncer. Esse estadiamento que eu falei para você é para ver realmente se a doença está localizada, se ela está localizada, mas está ali ele saiu para fora ali do local, ou se ela realmente já entrou em metástase. E esses exames que a gente faz, que o urologista pede, tem a finalidade então de só avaliar essa extensão, que é feita por tomografia computadorizada ou cintilografia óssea, ressonância magnética de abdômen, e talvez o mais recente aí é o PET-CT de PSMA, que é para avaliar até nódulos menores, né, que é mais difícil de ser encontrado na ressonância ou nos outros exames. Tudo isso aí, seu médico pode estar te orientando bem, se for o caso de chegar num ponto desse, para que a gente tenha que ter mais exames para aprofundar numa confirmação de doença e até tratar. Tudo isso aí tem um tratamento conforme você faz o melhor diagnóstico. E quais são os tratamentos disponíveis para câncer de próstata hoje, né? Basicamente é o seguinte: na fase inicial, em que você fez a detecção precoce, a lesão é muito pequenininha, existem N formas de tratamento, mais conservadores ou mais invasivos. Mas quando é aquele que nós estamos atrás, que é aquele câncer mais agressivo, mais perigoso, que a gente intervém com mais rigidez, né? Como cirurgia ou radioterapia. Então hoje a cirurgia basicamente é a primeira indicada no tratamento, né, no quadro inicial da doença, porque ela erradica a doença e você chega à cura, né? E isso se consegue através de uma cirurgia, hoje a cirurgia clássica, que é a cirurgia
que abre a barriga aqui embaixo e tira a próstata, e outras formas que a gente usa com a mesma finalidade de remover o câncer da próstata, ou remover a próstata que está doente, que está com câncer. E isso pode ser feito hoje com uma maestria melhor, um refinamento maior do procedimento cirúrgico através da cirurgia robótica ou laparoscópica, né? Talvez a que mais tem em termos de resultado para a preservação dos nervos para a potência e também para a incontinência urinária após essa cirurgia. A radioterapia é a outra escolha também, que é para aqueles que escolheriam, por exemplo, não fazer cirurgia, mas lembrando que a escolha de radioterapia como primeira opção dificulta num caso de ter que fazer um resgate de uma próstata que volta a ter a doença, e aí você vai tirar essa próstata com cirurgia depois de uma radioterapia, é muito mais difícil. Então a gente indica normalmente a primeira opção de fazer a cirurgia numa próstata que está virgem de tratamento, que é muito mais fácil de realizar, menos complicações também vai ocorrer dessa cirurgia de resgate. E se caso houver um problema de recidiva da doença, você pode sim depois usar a radioterapia. Numa fase em que a doença é local, ainda local, mas ela já saiu da próstata, né? Ela pegou o tecido vizinho, como a vesícula seminal, como alguma partezinha, algum nódulozinho localizado, usualmente a gente ainda vai estar indicando a cirurgia ou a radioterapia, mas aí associado à hormonioterapia. E aí, quando essa doença já se torna mais avançada e faz metástase a nível ósseo, por exemplo, o tratamento é basicamente hormonal inicialmente, e pode ser alongado, dependendo da evolução, ter que fazer tratamento com células-alvo ou quimioterapia. Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar. Espero que possa tê-los ajudado. Vamos estar aqui postando alguns vídeos no nosso site. Gostaria que vocês viessem a compartilhar conosco. Sempre, em qualquer dúvida, consulte seu médico, e um grande abraço.